Bom dia, senhores. Sou Fernando Rodrigues, delegado de polícia no estado de Goiás. O tema dessa semana nós vamos explorar sobre homicídio doloso praticado na condução de veículo automotor. Então, antes de iniciar o tema dessa semana, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O tema vai ser o homicídio doloso na condução de veículo automotor. Suponhamos que um motorista, ele sem a carteira nacional de habilitação, sob efeito de álcool, na direção de veículo automotor, ele invada a contramão de direção e venha provocar uma colisão com um veículo que vinha na mão de direção dele, causando-lhe, por seguinte, a morte e deixando outro passageiro gravemente ferido. Isso numa rodovia federal. Nesse caso, há crime. Se houver crime, qual que seria a tipificação? É compatível o homicídio, o dolo eventual, com a tentativa? Nesse caso, seria possível... Qual a diferença entre culpa consciente e dolo eventual? Qual seria a consequência em relação à tipificação? Seria possível a prisão preventiva? Então, no vídeo dessa semana, nós vamos procurar responder essas perguntas. Quanto à tipificação, eu entendo que, como houve duas vítimas, eu entendo que houve um homicídio doloso em relação à vítima que morreu, a um homicídio doloso por dolo eventual, e qualificado por recurso que lhe impossibilitou a defesa. E quanto à vítima que sobreviveu, eu entendo que há uma tentativa de homicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso em concurso formal impróprio, uma vez que no mesmo contexto fático, o motorista, ele, sob efeito de álcool, sem carteira de habilitação, ele invadiu a contramão de direção e causou a colisão, que veio a provocar o óbito de uma das vítimas, deixando a outra gravemente ferida. Eu entendo que nesse caso é a dolo eventual, porque o agente ele assumiu o risco de produzir o resultado, uma vez que ele estava dirigindo sob efeito de álcool e não tinha carteira nacional de habilitação. Com efeito, a partir do momento que ele invade a contramão de direção, ele assume o risco de produzir o resultado, ou seja, provocando uma colisão com um veículo que vinha na mão de direção. Ainda mais numa rodovia federal que costuma ser bastantemente pavimentada. Então esse é o meu entendimento. E qual a diferença entre culpa consciente e dolo eventual? No dolo eventual, o agente, embora ele não preveja o resultado, que é previsível, ele assume o risco de produzi-lo por meio do seu comportamento. Ao passo que na culpa consciente, embora o agente não preveja o resultado, aliás, embora o agente preveja o resultado, ele acredita de forma leviana que não irá produzi-lo pela sua habilidade pessoal. E o melhor conceito de dolo eventual e culpa consciente está no artigo 33, incisos 1º e 2 do Código Penal Militar, que fala: diz o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, quando o agente ele assume o risco de produzir o resultado, embora não, mesmo prevendo o resultado, embora o resultado não seja previsto, ele acredita que não irá produzir o resultado. Isso seria o dolo eventual. Ou seja, o agente ele assume o risco de produzir o resultado. E já na culpa consciente, embora o agente preveja o resultado, ele acredita de forma leviana que não irá produzir. E já no artigo 33, inciso 2 do Código Penal Militar, fala que culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, diligência ordinária,
ou especial, a que estava obrigada em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria o que poderia evitar. Ou seja, na culpa consciente, malgrado o agente ele preveja o resultado, ele acredita de forma leviana que não irá produzi-lo. Então essa é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Na culpa consciente, o agente, em que pese ele preveja o resultado, ele acredita que não irá produzi-lo. Já no dolo eventual, o agente, ele, em caso de um resultado previsível, ele acredita que não irá produzi-lo. Ou seja, o agente prevê o resultado, e mesmo prevendo o resultado, ele assume o risco de produzi-lo. Então, em ambos, tanto na dolo eventual como na culpa consciente, o agente prevê o resultado, a previsão do resultado. A diferença é que no dolo eventual o agente assume o risco de produzir o resultado, ao passo que na culpa consciente, o agente, ele acredita de forma leviana que não irá produzi-lo. É possível a tentativa do dolo eventual, segundo o entendimento do STJ, na GRG Habeas Corpus 678-195, Santa Catarina, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 14 de nove de 2021. Segundo esse entendimento, é possível a tentativa é compatível com o dolo eventual, em caso do homicídio, da tentativa de homicídio. Então, no nosso caso em exame, além do agente responder por homicídio doloso em relação à vítima que faleceu, ele vai responder por tentativa de homicídio em relação à vítima que sobreviveu. Isso porque é possível, no caso de crime de tentativa de homicídio, a conciliação entre a tentativa e o dolo eventual. E qual seria a consequência? Caso o agente seja indiciado por tentativa de homicídio, seja denunciado por esse crime e pronunciado por homicídio ou tentativa de homicídio, a consequência é que ele vai ser levado a julgamento pelo tribunal do júri, por se tratar de crime doloso contra a vida. Isso está no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Estabelece a competência do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Quanto à prisão preventiva, tratando de um homicídio doloso por dolo eventual, ou tentativa de homicídio doloso por dolo eventual, é possível também a prisão preventiva, desde que estejam satisfeitos o fundus convictus delito, a prova da materialidade, indício suficiente de autoria, perigo libertatis, que é a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal, e isso deve também estar satisfeita a proporcionalidade, ou seja, outra cautelar alternativa não teria aptidão, por exemplo, para evitar a reiteração delitiva. Então, nesse caso, deve ser fundamentada. E, no caso, pode ser feito por representação pela autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, uma vez que o juiz, com o advento do pacote de crime, ele não pode mais conceder a prisão preventiva de ofício ou converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Ou seja, necessita da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. E ainda que se tratasse de um homicídio culposo na direção do veículo automotor, também caberia a prisão preventiva por se tratar de uma pena superior a 4 anos. Uma vez que, quando há um homicídio culposo na direção de veículo automotor, em que o agente esteja sob a influência de álcool, a pena é de reclusão de 5 a 8 anos. Artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito. Esse dispositivo foi incluído pela Lei 3.546 de 2017. Ou seja, se o agente sob a influência de álcool, na condução de veículo automotor, ele vier matar uma pessoa de forma culposa, a pena de reclusão de 5 a 8 anos. Então, também nesse caso é cabível a prisão preventiva, desde que satisfeitos os requisitos cautelares.
como eu havia lhes falado, o fumus comitis delicti, peric libertatis e a proporcionalidade. E a conclusão desse vídeo de hoje é que eu entendo que no caso analisado, o agente deve responder por 2 crimes. Por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Isso em concurso formal impróprio, em que há soma de penas. Ou seja, eu entendo que em relação às duas vítimas houve o dolo eventual, uma vez que o agente que dirige sob influência de álcool, sem carteira nacional de habilitação, invade a contramão e vem a provocar uma colisão frontal com o veículo que vinha na sua mão, causando a morte do motorista e deixando outra passageira gravemente ferida. Nesse caso, ele assumiu o risco de produzir esses 2 resultados. Então, nesse caso, é compatível a tentativa com o dolo eventual. Entendo também que cabe a prisão preventiva, desde que de forma fundamentada por representação da autoridade policial, com requerimento do Ministério Público. E a consequência, caso o agente seja indiciado, denunciado e pronunciado por homicídio e tentativa de homicídio, nesse caso, a consequência é que ele vai ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, caso queiram fazer algum comentário, estamos à disposição. Se quiserem também fazer alguma sugestão, estamos prontos para recebê-lo. Se quiserem também compartilhar esse vídeo para divulgar o conhecimento. Então eu queria agradecer a atenção de todos. E só para finalizar, a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o agente ele prevê o resultado, a previsão do resultado. A diferença é que no dolo eventual o agente assume o risco de produzir o resultado, ao passo que na culpa consciente o agente acredita de forma leviana que não irá produzi-lo. Então, para verificar esse conceito, o melhor definição está no artigo 33, inciso 1 e 2 do Código Penal Militar. Muito obrigado pela atenção, tenham uma boa tarde.